Estivemos fora do ar por motivos técnicos, voltamos com a nossa programação normal. Nós estamos falando sobre a revogação facultativa, né? A revogação facultativa. O artigo 89 cuida da prorrogação do período de prova até o trânsito em julgado da sentença em processo por crime praticado durante a vigência do benefício. Então, nós mantivemos aí no quadro para mostrar para vocês que eu tenho obrigatoriamente que prorrogar o período de prova quando nós estivermos falando em prorrogação do período de prova. Se eu tenho um crime praticado antes do benefício e eu ainda não tenho essa sentença transitada em julgado e o acusado recorreu, eu vou prorrogar esse período de prova até que saia a sentença transitada em julgado, né? Durante a prorrogação, o condenado não está obrigado a cumprir as condições impostas conforme o artigo 87 e 140 da Lei de Execução Penal. Então, só mostrando aqui, o nosso crime hediondo aqui, o período de prova dele era de 3 anos. Se a prorrogação ela vai além dos 3 anos, eu necessariamente, essa prorrogação é excedente, esse tempo excedente aqui da prorrogação, eu não vou considerar para que ele possa cumprir as condições impostas. As condições impostas se cumprem no período de prova e não na prorrogação. Bom, revogação facultativa, né? A revogação do livramento condicional dá-se-á nas hipóteses do artigo 87 do Código Penal. Então agora nós vamos ver os casos de revogação facultativa, né? Então olha só. Primeiro, se descumprir as obrigações da sentença ou for condenado em definitivo por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Então preste atenção. A revogação obrigatória se dá quando a condenação é a pena privativa de liberdade. A revogação facultativa se dá quando a pena ela não é privativa de liberdade. Então, ele descumpriu alguma das condições da sentença. Por exemplo, ele passou a não comparecer perante o juiz para informar suas atividades. Ou ele for condenado por contravenção penal, praticou umas vias de fato contra a própria esposa, praticou perturbação do sossego alheio. Ou, se ele for condenado a uma pena não privativa de liberdade, ele foi condenado a uma pena alternativa, ele foi condenado a uma pena de multa, eu posso facultativamente revogar o livramento condicional. Muito bem. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Muito bem, o juiz pode chegar e dizer para o cidadão: olha, você teve o livramento condicional, nós impusemos algumas condições, você está descumprindo. O senhor vai continuar descumprindo? A gente pode marcar essa audiência de justificação para que o juiz possa, na hipótese de revogação facultativa, advertir o liberado, dar uma segunda chance. Ele pode dar uma segunda chance, dizer: olha, eu vou te dar uma segunda chance. Se você continuar a não comparecer perante o juiz para informar suas atividades, eu vou revogar o teu benefício. Isso é possível? É. Alguns juízes mais rigorosos não fazem essa audiência e já revogam facultativamente o benefício. Extinção do livramento condicional. O juiz não extinguirá a pena sem o trânsito em julgado da sentença do processo a que responde o liberado por crime na vigência do livramento condicional. Então, se ele praticou um crime na vigência do livramento condicional, mesmo que o condenado tenha cumprido a pena do livramento condicional, enquanto não sair a sentença do outro crime que ele responde, praticado dentro do período de prova, ele não pode extinguir a pena. Aí nós já aprendemos, né?
Se a sentença for absolutória e o condenado for absolvido pelo crime praticado na vigência do benefício, aí eu vou poder extinguir a pena. Se a sentença for condenatória por crime praticado dentro do benefício, nós já sabemos que ele vai perder o período de prova. Então preste atenção, sentença absolutória, extingue-se a pena. Sentença condenatória por crime praticado na vigência do benefício, ele perde o livramento condicional. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Então eu concedi o livramento condicional para aquele apenado. Ele cumpriu as condições todas durante o período de prova. Não houve nenhuma revogação, quer seja por crime anterior, quer seja por crime dentro do benefício, não houve condenação por contravenção penal, não houve condenação por crime a pena de multa, não houve condenação a pena alternativa, eu vou então, terminado o período de prova ali, dar uma sentença extintiva da pena. É como se ele estivesse cumprindo a pena integralmente preso, quando na verdade nós vimos que ele ficou só uma parte do tempo da pena preso e a outra parte em liberdade condicional, sob condições. Na próxima aula, nós vamos ver efeitos da condenação e reabilitação. Então, nós estamos mostrando a sequência do curso, né? Depois do livramento condicional, efeitos da condenação. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?